aí, pessoal, tudo bem? Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui então hoje, começando essa saga, e eu não tenho nem como agradecer, nem como. Tô até sem jeito para falar quem tá aqui com a gente nesse primeiro dia. Quero que ele fale dele mesmo. Se eu começar a falar dele, eu vou ficar aqui uma hora falando. Então, Laurindo, por favor, fala um pouquinho de ti pra gente começar a bater esse papo que, desde que a gente falou que a gente ia gravar, eu tenho ficado ansioso. Ok, isso. Primeiramente, agradecer, né, o convite. Até a gente estava trocando uma ideia aí no iniciar aí, né, da coisa. Eu sou apaixonado pela corrida, então o Laurindo é um menino lá de 15 anos que encontrou a corrida, entrou na sua vida e desde então transformou, né, a minha vida e de todos ao meu redor. Então, poder falar da corrida, poder falar um pouco das experiências que eu tive como atleta, e tenho, né, tido como atleta, é uma das coisas mais legais que eu tenho, assim. Recentemente eu fiz um talk lá em Vitória também, então sempre é muito gratificante, né, poder passar um pouco da minha experiência, aprender com as pessoas também nessa troca, né, de experiências. Então, o Laurindo é esse cara apaixonado pela corrida aí, que adora conversar sobre o assunto. Pra quem pra quem chegou aqui agora, pra quem caiu no mundo da corrida faz 5 dias, 10 dias no mês, é como se eu estivesse conversando com o Ronaldinho do meu esporte, pra mim. Então, se eu ficar nervoso, vocês não deem bola, tá, gente? É assim mesmo que funciona. Né, Lemor? É isso aí, a gente fica um pouco sem jeito. Até eu tava conversando com a Elisandro que eu disse, gente, eu vou falar o quê? Eu vou conversar o quê? Porque sabe quando parece que tu não, tipo assim, sabe quando tu fala, não, tá tudo certo, ele é hoje um dos maiores atletas de corrida que a gente conhece aqui do Brasil, né? Né, aqui da América do Sul. E aí, quando a gente vai conversar com ele, eu disse, gente, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê com essa pessoa? Eu comecei a correr agora, tô na minha saga de 21 quilômetros, né? Fiz a minha maratona, tô indo agora, ano que vem, pretendo fazer a minha segunda, mas, gente, parece que é tão pouquinho perto do que ele já fez. Que nada, o começo a gente acha que não vai dar certo, né? Então eu trago uma história que aconteceu comigo. Eu tinha um bloqueio da distância de 5 quilômetros, por exemplo. Então eu comecei a correr com 15 anos e aos 16 já estava disputando campeonatos brasileiros, disputando medalhas em campeonatos nacionais, competições internacionais. E quando eu resolvi fazer a transição, que a prova do 3.000 metros rasos vai até os 17 anos. Depois a gente precisa, agora tem a prova na categoria juvenil, mas na minha época você precisava fazer uma transição para os 5K, né? Para os 5.000 metros. Então foi um bloqueio bem grande para mim, porque eu tinha me colocava uma pressão muito grande, né? De já fazer um 3.000 muito bom e queria fazer um 5.000 muito forte, muito assim, sem... Eu achava que ia acontecer como uma forma de osmose, né? De você ia transferir aquilo que você fazia bem no 3, no 5, sem sofrer tanto, né? O mesmo domínio de prova, né? Então foi um primeiro baque que eu tive assim nessa transição, até que eu coloquei na minha cabeça, né? Meu treinador colocou na minha cabeça que eu tinha que concluir a prova. Então, desde que eu concluí a prova, aí eu comecei a melhorar a marca. Então, foi uma experiência que eu tive, né? E se eu falasse pro Laurindo lá de 2008, 2009, que ele ia correr uma ultra, eu ia dar risada e ia falar assim, vocês estão malucos, isso não vai acontecer não, sem chance. Eu comecei essa loucura de correr assim mesmo, eu tinha 12 anos e fazia 2 voltas na ciclovia em Campo Bom, uma cidade vizinha nossa, dava 12 km, e voltei a correr há 2 anos atrás. Então eu fiz 5K e fui pra 10. Aí a gente é meio ignorante, né? A gente tem a santa ignorância que eu digo. A gente não... Quando tu não entende o tamanho do problema, tu acredita que tu é capaz. Né? Tu é tão ignorante que tu olha pra aquilo e só, vou fazer. Aí eu cheguei pro meu treinador um dia na pista, não tinha feito nem 21 ainda. Aí eu falei, olha só. E se eu fizer a TTT solo, que é 84... Eu não tinha feito nem 21 antes ainda. Cara, ele me olhou com uma cara, assim, ó, de desgosto. Ele respirou, não, tem que fazer primeiro 21,
42, se acostumar na distância, e aí tu vai. Mas assim, aí hoje eu tô indo pros 84 e eu tenho noção da besteira que eu falei naquela noite. Assim, da ignorância. Mas Cara, faz muito tempo 1 ano e meio. que você falou isso? Ah, não, tá. Tá vivo ainda na cabeça dele. Tá? Porque assim, cara, foi muito rápido. Eu fiz uma maratona, aí no outro mês eu fiz a segunda, aí agora eu fiz a quarta. Aí eu sabe, Ah, não, cachorro. vamos fazer um 84 agora. Eu quero ver qual o monstro que mora ali na ultramaratona, né? Ah, não. Não tem monstro, não. É uma. Na minha opinião, né? Você vai me contar depois aí vou acompanhar essa jornada e eu quero saber a sua opinião depois. Mas é uma coisa muito de autoconhecimento mesmo. Quanto mais longa a prova, é um jogo mais de paciência, mais de estudo, assim mesmo, de você sentir seu corpo, né? Então você paga um preço muito alto, porque é várias horas, então você vai ter que entender como seu corpo se comporta, assim, né? E tomar certas decisões ali que vão afetar diretamente. No começo parece que não vão afetar, desde a hidratação, suplementação, certo? Assim, não, dá para levar, porque ali uma meia, um 30, às vezes até uma maratona, se você estiver acostumado, você vai levando assim meio que nas coxas, vamos dizer assim, Sim. né? Mas a ultra, o preço é muito alto, né? Porque é uma discrepância muito grande de resultado, né? Vamos dizer assim, perdi 1 segundo, vamos dizer, de pace, 2 segundos. Numa prova mais curta, isso não é nada, né? No montante final, mas numa prova longa, isso além do resultado em tempo, assim, é o desgaste físico e emocional, né, da prova. Por exemplo, você quebrar no 30, você tem que completar 80. Então é uma coisa que é um preço, né? É diferente você quebrar no 30 e você ter só mais 12, né? Então é uma coisa assim, que você vai ter que ir aprendendo, né, a lidar, né? Eu me lembro quando tu tava fazendo a preparação pra Conrads, que a gente tava lendo um episódio teu, aí eu olhei pra ela e disse, olha, eu vou fazer uma outra maratona. Eu me lembro que eu tava me preparando pra primeira prova de 16K ainda, que era uma The Run daqui. E tava sofrendo, assim, nossa, eu fui fazer um treino na praia, quebrei, terminei a 8 pace chorando de dor nas pernas. E eu falei, não, vou fazer uma outra. Ela me olhava com uma cara assim, não vou desanimar o guri. Acredito, mas desacreditando, né? Total! Cara, e o que tu acha que a gente como amador, a gente tem que lidar com trabalho, com dia a dia, muitas vezes tem que achar um local para treinar, num horário, né? O que tu acha que tu como atleta profissional pode dar dica pra gente? O que é mais importante? É o mental? É o físico? É a preparação? Tem algo que seja mais importante? Cara, eu não acredito assim que tem algo assim que é bem mais importante. É muito você ter esse feeling, né? Conversar com o seu treinador e ver os pontos que você é muito forte, os pontos que você não é tão forte, para você ir mesclando e poder criar uma preparação sólida, né? Então, por exemplo, vamos pegar a minha. Então, trazendo assim até uma informação assim que poucas pessoas sabem, mas na minha primeira Conrads eu estava com um negócio, então estava trabalhando tudo mais, né? Então eu usei esse tempo que eu tinha que passar ali na loja tudo mais como parte do treinamento. Então o que acontecia? Eu já tinha uma base, né, da maratona, velocidade, então eu tinha que me expor a tempo de atividade. Então a gente não ia ter esse ganho assim especificamente com a corrida, porque isso ia causar traumas, né, vamos dizer assim, e riscos de lesões muito maiores. Então eu aproveitava esse tempo e alguns afazeres de casa, por exemplo, 2, 3 horas de pé, caminhando, mexendo alguma coisa ali e tal, e fazia o treinamento após, ou antes fazia o treinamento e ficava, tipo, às vezes de ir deitar e descansar, fazer um recovery, eu me colocava em exposição para ter esse tempo de bagagem mesmo, para você ir ganhando isso, né, de uma forma mais consistente, sem arriscar tanto o seu corpo. Então, pensando numa ultra, eu não sei com o que você trabalha especificamente, mas você pode tentar encaixar alguma coisa que vai te fazer com que o seu trabalho, né, nem que seja a parte mental, por exemplo, você trabalha no escritório,
Você vai ter um desgaste. Então, faz alguns treinos após o trabalho, após isso, para que você teste a sua cabeça, porque se teu corpo, às vezes, em algum momento da prova, ele vai dar uma bugada, porque não tem como você, vamos dizer assim, ficar 100%. Então, a maratona você já tem altos e baixos. Então, a ultra, isso acontece com mais frequência. Então, você está numa gangorra, vamos pegar o exemplo da Conrads. Você está ali, tranquilo, de repente, nossa, eu estou voando. Aí, de repente, acontece alguma coisa, você desanima, você, de repente, de novo. Então, você tentar equilibrar isso mentalmente, né? Você vai acontecer com a sua sequência de treinamento. Então, como você vai lidar, né? Não tentar, por exemplo, o treino é 20 quilômetros hoje, então, no 10, às vezes não pode, às vezes acontece de você não fechar a planilha corretamente, né? Sim. Mas o mais próximo que você conseguir ganhar, 1 quilômetro extra, 2 quilômetros extra, desde que você sinta que não vai afetar fisiologicamente em risco de lesão, é um ganho, que um tijolinho extra que você vai ganhando na sua confiança. Como 1 km, 2 km. Nossa, eu tava querendo parar desde os 5, eu levei até o 10, então era 15. Então saí no lucro hoje. Então, esse tijolinho por tijolinho, tanto da parte física quanto da parte mental, para quem vai fazer uma estreia, eu acho que é muito, muito importante. Pelo menos foi assim que eu fiz, né? Tentando conciliar essa questão do certo trabalho, né? Junto com a parte também de lidar com a intensidade, né? O meu ciclo ele deve iniciar daqui a 15 dias, né? Isso. Daqui a 15 dias, aí vão dar 60 dias de treino. E, então, hoje a gente tem uma agência de publicidade, então a gente está adaptando alguns horários para mim poder fazer 2 turnos, né? Para poder dar um volume maior. Bacana. Porque é muita diferença de volume de uma maratona para uma outra. O ganho cara, é bem significativo, né? Como a gente falou, tanto da parte de horas, né, quanto quilômetros mesmo, né? Que às vezes você tem essas duas métricas, né? Que nem a gente estava falando. Às vezes você pode não fazer tanto quilômetros assim, não for tão grande, mas você vai mexer com o ritmo, né? Que você vai trabalhar. Então, por exemplo, um treino que seria 1 hora de 10 quilômetros, você vai fazer 10 quilômetros em 1 hora e 10, né? Para ter um ganho extra. Então, você vai, por exemplo, 1 hora e 10, 1 hora e 20, você vai fazer 13 quilômetros, né? Vamos dizer assim. Então, você vai ganhando, né, em horas também, né? É uma boa métrica, não sei como, mas pro seu mental, né? Sim. Também eu acho que é legal. Porque eu fiz umas brincadeiras dessa maneira também, juntamente com o meu treinador. Para não ficar tão bitolado na quilometragem, você trabalhar com a parte das horas, né? Eu vou passar 6 horas correndo, então vai jogando ali, né? Às vezes você ganhava poucos quilômetros, mas eu fui ganhando horas de treino para depois começar a pensar nos quilômetros em si, né? Tu te preocupava com o tempo em exercício. Tempo em exercício, por exemplo, primeiros treinos foram tudo assim, 1 hora de rodagem. Então, geralmente, né, se fosse para outra prova, eu fazia 14 quilômetros. Para outra, eu estava fazendo 11, 12. Então, diminuía, né, essa quilometragem na hora. E fui ganhando. Aí, uma semana, tudo praticamente 1 hora. Depois 1 hora e 10, 1 hora e 20, 1 hora e 30. Aí, depois que eu dominei essa questão do tempo, eu fui colocando um pouco mais de intensidade para ir sentindo qual ritmo mesmo que eu ia encaixar, né? Isso da parte do volume, né? Fora Sim. a parte de intensidade, intervalados que a gente manteve ali para poder manter uma parte de VO2, uma parte de potência, né? De corrida, assim, legal, né? E como tu lida com calor, Laurindo? Cara, eu sempre sofri bastante. Principalmente o calor aliado à umidade, né? Então, até eu falo com o pessoal, assim, uma prova que dificilmente vocês vão me ver falar assim, Laurindo vai correr a Maratona do Rio focado para a Maratona do Rio. É uma prova que vocês não vão ver eu fazer. Tentei 3 vezes fazer uma meia maratona lá, as 3 vezes, tipo, tava bem treinado, mas chegava lá na prova mesmo, a umidade super alta, eu desabava, minha performance caiu um monte. Então, é uma prova que se eu for fazer, vai ser uma prova festiva. Então, sem essa pressão de ter que brigar por um pódio, brigar por tempo. Então, quando existem essas provas para mim, então eu já sei que eu coloco uma perca de rendimento, né? Então, para que aquilo se torne um pouco mais saudável, né?
eu corro algumas provas, a gente não consegue fugir, né, da umidade, do calor, mas sempre tentando dosar isso, né? Eu sei que não é o meu forte, então eu consigo correr no calor, mas desde que seja seco. O calor aliado com a umidade, eu sofro demais. Eu acho que, ao meu ver, da minha prova, acho que vai ser o mais tenebroso vai ser o calor. Porque é uma prova que sai de Torres até Tramandaí, então tu pega o tempo todo de areia e calor. Calor, né? Vai ser, vai ser o pior, assim, que eu acho, sabe? E é um calor diferente, porque é o calor da beira da praia. Então, tu tem uma areia branca que vai refletir pra cima de ti de volta o calor, né? Por mais que a beira da praia tenha digamos assim, se tudo der certo, né? Vamos contar que se tudo der certo, vai ter aquela brisa da beira do mar. Mas com a minha né? sorte não vai ter, cara. Vai ter um vento contra e a maré vai estar alta. Então, assim, só alegria pra mim. Dificuldade ao extremo, elevado ao quadrado. Ele não podia fazer uma prova de 84 no asfalto, no liso. Não, eu vou fazer na beira da praia, com areia, com água. Eu fui fazer um treino na terça e tá muito quente aqui no Rio Grande do Sul. Tá assim, tá o inferno na terra. Aí eu abri o celular e falei, cara, qual é o horário mais quente? 11 horas, 34 graus. Aí fui. Cara, eram 15 quilômetros. Até o 6º km eu tava um leão. Era assim, ó. Era um leão. Feliz, sorrindo. Aí quando eu bati lá no retorno, deu o 7º K, começou a morrer. O leão começou a morrer e o calor. Aí eu olhava um lado da rua, tinha sombra. Falei, bah, mas eu não vou ter sombra. Vou ficar no sol. Aí fiquei no sol. Aí lá no 13º, aí comecei, por que eu tô fazendo isso aqui? Aí começou a bater o desespero do tamanho do problema, sabe? Aí eu cheguei em casa, falei pra ela... Metrificar. eu falei, que cagada! Olha que cagada que eu fiz. Aí eu tomei um banho, fui almoçar. Eu almoçando, pingando suor. Falei, olha, eu acho que eu me ferrei. Não vai não. Vai dar bom. Vai dar sim. Vai. Laurindo, e mentalmente, assim, das tuas provas, tá? Qual foi o momento que tu teve mais dificuldade mentalmente? Foi no ciclo? Foi em abrir mão de algumas coisas? Foi durante a prova? Qual foi o momento que tu sentiu mais, assim, aquela dificuldade? Cara, acho que todos os momentos teve um ponto assim, né? Tanto de, como você falou, apresentar o projeto, a ideia, né? Vender principalmente dentro de casa, né? É o mais difícil, assim, de início, né? Cara, eu passo então, por isso todo mês. Apresentar, não, ó, vamos ter que, né? A Flávia sempre foi muito parceira nessa questão, né? Então, acho que ela trazer agora para a realidade, né? Atual minha, acho que ela já tá doida para que eu invente alguma coisa para ver se eu mudo o meu humor aqui dentro de casa. Porque ela já deve dizer assim, eu prefiro ele com a loucura dele, mas ativo, fazendo as coisas, do que ficar aí meio por o crochô pelos cantos, né? Mas então, desde ali, né, apresentar a ideia maluca, né, e chegar num acordo ali, né, que vai ter momentos que a gente vai precisar trocar, né, domingo não vai existir para fazer um longo, aproveitar o final de semana para fazer esses treinos mais longos, né, nem ela sempre me acompanhou, a gente tenta minimizar os problemas ali, né, as dificuldades, né, para que seja um pouco mais prazeroso para ela, mas é difícil, né, então tem que ser uma parceria bem legal nessa questão, assim, para comprar, vestir a camisa, né? Então vejo que você já tem o principal, que é esse apoio dentro de casa, que é muito importante. E do treinamento também, para mim, esse ganho de volume foi bem dolorido, sabe? Nessa primeira Conrads, ali, a primeira Conrads foi em agosto, e por causa daquela questão de pandemia e tudo mais, né? Então, em maio, cara, eu peguei Covid no meio do ciclo e tive água no joelho, né? Que o joelho começou a inchar devido a esse volume, essa intensidade. Então foi um mês ali que foi bem crucial para mim, sabe? Eu tava isolado em casa, né? Eu e a Flávia, a gente testou positivo para Covid. E mais o joelho, né?
aí você começa a mente ficar bem pesada, né? Você dizer, nossa, será que eu vou voltar? Se eu vou voltar com algum tipo de sequela, eu vou sentir alguma coisa, vou voltar do mesmo ritmo que eu tava, né? Porque ficou ali uns 15 dias parado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu encaixar os treinos, né? Nesse retorno, conseguiu se preparar bem. E na prova também, as nuances da prova, né? Então, questão com suplementação, falhas, digamos assim, de marinheiro de primeira viagem, né? Então, a gente estava bem hidratado, bem casado, bem ajustado nessa questão da hidratação. Aí, chegando lá no congresso técnico, a gente soube que o Gustavo não ia poder me acompanhar na via, né, principal. Então, a gente, de 9 garrafas de hidratação que estaria com o Gustavo, a gente teve que diminuir para 7. E, então, teve que ter uma mudança de quantidade de carboidrato, eletrólitos ali nessas garrafas, né? Então, a gente conversou com o Jafé, a gente teve esse aumento, e o Jafé pediu para que eu corresse por mais tempo com a garrafa e eu não consumisse de uma vez que nem eu estava preparado, né? Eu pegava a garrafinha, 250 ml de líquido de carboidrato junto com o eletrólito, e virava e vida que seguia. E eu, cara, na adrenalina da prova, eu esqueci disso. Que tinha mudado a composição da garrafa, né? E eu virei, a primeira foi, a segunda já deu um embrulho, na terceira eu tive que fazer um pit stop. Só que eu não percebi que era isso. Eu ainda fiz de novo no quilômetro 40, aí lá no quilômetro 50, 55 mais um pit stop. Aí eu fui me ligar, cara, eu tô consumindo muito carboidrato e meu corpo tá rejeitando, né? Então, ali que eu fui me ligar. Aí eu comecei, nas outras duas eu fiz, segurei a garrafa e corri com ela por mais tempo, né? Mas foram, assim, detalhes, né, que às vezes você acaba se empolgando na hora, né? Mas que foi um contratempo que eu tive lá na hora, né? Então, são coisinhas assim que... E o alto e baixo, né? Que nem aí você pensa, e na primeira parada, né, que eu fui pro banheiro, eu fiquei pensando, cara, e se eu não conseguir voltar, né? A perna não contrair de novo, dá aquela... Aí gerou um peso, mas graças a Deus foi encaixando, né? Foi aumentando gradativamente a velocidade de novo, então foi meio que um recomeço de prova, né? Aqui em casa tu comentou ali das loucuras, né, que a gente inventa e que a gente terminou a maratona, que eu fiz o desafio, fiz os 21 no sábado e os 42 no domingo. Aí eu cheguei, isso foi na segunda-feira, aí eu bati o carro na segunda-feira, dei uma batidona, aí na terça eu fui trabalhar no escritório, olhei pra ela assim, vou fazer a TTT só. Azar. Aí chamei o treinador, ele sabia que eu ia mandar isso aí pra ele. Aí eu falei, cara, dá pra fazer? Ele, olha, dá. Então assim, tu tem certeza que tu quer? Tem. Então fechou, vambora. E eu me preocupo muito com o mental, porque é aonde, até hoje, nesse meu curto espaço de tempo na corrida, foi onde me pegou mais. Foi o meu mental, assim. Nas provas que eu fui com o mental fraco, foi onde eu sofri mais. E aí, eu estar com o mental tranquilo para esses 84 km, sabendo que eu vou sofrer, sabendo que eu vou ter esses momentos aí que tu passa, será que vai dar certo? Às vezes tu é um leão, tu tá bem encaixado, daqui a um pouco tu tá mal. E entender que tu tem esses vai e vem, sabe? Sim. Cara, uma coisa assim que desde de moleque eu uso, né, é a tal da visualização. Então eu acredito muito, desde a parte do treinamento, né? Eu gosto de brincar que eu treino como se estivesse competindo, e na competição eu imagino que eu estou treinando até para tirar um pouco a pressão da prova, né, em si, do resultado que a gente acaba tendo demais. Então eu acabo trocando invertendo, né, os papéis, né? Então eu gosto de treinar como se tivesse todo mundo me vendo, mesmo eu estando numa estrada de terra que só tá eu. Eu gosto de ter aquela sensação de estar competindo. Às vezes eu faço algumas chegadas na minha cabeça, desenhando, né, que você está disputando com algum atleta, está chegando, tipo, narrador narrando a sua chegada, coisas assim para você ir cultivando momentos, né? E tentar simular certas coisas também dentro do treinamento, né? Por si só, né, seus treinos, vai ganhando, você vai tendo essas dificuldades, vai ter que tentar lidar, mexer, né, com essa parte mental, para ganhar ali, que nem a gente falou, 1 quilômetro a mais, 2 quilômetros a mais, para você ir criando casca, né, para você superar esse desafio, né. Então, é uma coisa que vai encaixando, né, que nem você falou, tá
prestes a começar aí seu ciclo, né? Então, você vai sentindo isso, né? Nesse ganho de tempo, esse ganho de volume. E, cara, se você puder, eu não sei se tem a prova, né? Alguns vídeos dessa prova já na internet. Então, é legal se assistir, né? Como você está próximo, não sei se a sua ideia é fazer algum treino dentro da orla, alguma coisa nesse sentido. É legal para você absorver, né? Por exemplo, eu não tinha como ir para a África. Sim. Só que eu assisti todas as provas que tinha possíveis na internet. Então eu sabia os atletas que iam estar disputando a prova, eu sabia aonde cada um, o estilo de corrida de cada um, aonde eles atacavam quando venceram a prova. Então tudo era coisa assim que já estava no meu escopo, né? Vamos dizer assim, tipo, nas minhas cartas na manga, para que, dependendo da situação, como estivesse, eu sabia a informação do atleta, como ele se comportava, e já ia desenhando, né, nos meus treinamentos aquelas provas, né, aquelas partes do percurso, né. Então fui desenhando muito isso. Às vezes o morro que eu estava subindo era pequeno, mas mentalmente eu já estava me imaginando em alguma daquelas montanhas, das maiores montanhas que a gente tem na Conrads, então eu já ia desenhando, né? Então é legal você ter isso. E no seu treino, você falou, saiu 11 horas da manhã para fazer um treino no calor, pô, é aquele ponto, esse momento eu vou estar em tal ponto da prova, para você já ir desenhando isso na sua cabeça, né? É interessante. Eu quero fazer alguns treinos alguns longos na praia, já nos locais onde tem menos pessoas, né? Tem um trajeto ali de uns 20, 30 km, né? Por aí. Que não tem ninguém, assim. É só areia e mar e sol. E eu quero conhecê-la antes do dia da prova, né? Eu não quero deixar pra conhecer no dia da encrenca. Então eu quero fazer um treino de 30, 40 km na praia, já pra sentir. E que eu digo pra agora, treino só no sol. Não tem mais como treinar na sombra ou de manhã cedo, não faz sentido, né? Não faz sentido tu acostumar o teu corpo com uma coisa que não vai ser a realidade do treino, da prova, né? Não, tem que fazer. Não uma das coisas que a gente conversa muito aqui em casa, assim, de corrida, eu acho que é isso, né? Não adianta eu sair pra correr, agora, como a gente tava falando, aqui é verão, então não adianta a gente sair pra correr às 5 horas da manhã porque é fresquinho, se a prova vai começar às 8, que vai ser um pico do calor. Então não adianta, tu tem que te expor, tem que expor teu corpo ao desconforto, né? Que é pra ele já começar a se ligar. Olha, não vai ser de barbada, mas a gente vai sobreviver no final. A gente é muita gente. Isso aí. Eu tô tentando pensar positivo. Tem que vestir a camisa, agora já era. Não, por isso que eu digo, é a gente que vai fazer. É a gente. Ela, semana passada, não, eu vou estar no quilômetro 42 com uma mochila nova e uma toalha e um coisa de água pra te tomar um banho ali. Vou te dar um banho, vou te reforçar o teu... protetor solar. Vou te trocar a mochila e tu vai. Eu falei, mas não vou nem parar pra comer. Não, meu. Nossa, é legal, assim, pegar assim, cronometrado o pit stop, né? É aqui, ó, é Ferrari, ó. 30 segundos, tchau. Vai. A gente que é casado, né, cara, tu sabe que se a nossa parceira, ou vice-versa, não comprar a nossa briga, não comprar, e a gente não comprar também, cara, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Não, com certeza, né? Que nem a gente tá falando, você falou de fazer 40 quilômetros na praia ali e tal, né? Se você não tá casado, não tá bem conversado, isso vai dar problema, né? Porque, por exemplo, vamos lá, vamos pra praia também. Mas daí a esposa, o parceiro, tanto o marido ou a esposa, né? Mas eu vou passar aqui, daí depois você tá quebrado, você não quer curtir a praia, né? Então tem que chegar bem esse acordo, né? Deixar bem claro para não trazer mais transtorno. Uma coisa que seria para unir, vai acabar separando, né? Vai tirando cada vez mais esse convívio. Né? Então é uma coisa assim... É legal. Não sei, vocês têm filhos? Ainda não. Ainda não. Então daí é tudo que tem que ser conversado, né? Daí a criança às vezes está ali, aí você... Não, daí precisa... alinhar, né? O treinador falou, vou treinar perto do meio-dia. Mas daí a molecada tá querendo almoçar, você tem que saber que você vai deixar de estar ali próximo, né? Então é uma coisa que precisa ser bem
planejada, né? Porque às vezes um sonho acaba virando um pesadelo, né? Isso só pela prova, assim, né? Uma das coisas que a gente comenta muito, que a gente tem visto, né, no esporte hoje, no esporte amador, é essa questão também do abrir mão, né? Que nem assim, eu quero fazer algo até onde eu estou disposto a abrir mão daquilo para que isso vá acontecer. Qual o preço que eu vou pagar? Isso eu tô ciente que eu vou pagar, qual o preço que eu vou pagar? Eu tô ciente de que eu vou pagar esse preço, porque eu lembro que na tua primeira maratona, principalmente, né? Tu tava indo pra tua primeira, eu tava nos meus 21 e tinham treinos que tu ia fazer que eram 3h30. Daí a gente ia aqui pra Orla, em Porto Alegre, porque a gente tinha um trajeto que é maior, que a gente conseguia correr mais tranquilo. E eu corria a minha 1h30, sentava, tomava um chimarrão, esperava enquanto ele corria às 3h30. Então, e muitas vezes era num domingo ou às vezes num sábado de noite. Então, tudo aquilo que tu abre mão. E a gente fala hoje de nós que somos atletas amadores, mas eu imagino que para um atleta profissional isso se torne uma cobrança muito maior. Exato. Porque, poxa, a gente... Cara, hoje eu não tô bem pra correr. Eu não vou correr. Isso não é meu ganha-pão, isso não é, digamos assim, meu trabalho, né? Eu tenho outro trabalho, eu vou focar nesse outro trabalho. Mas quando tu é um atleta profissional, eu acredito, e eu acho que tu vai poder contribuir melhor do que eu pra isso, mas que essa questão de, tipo assim, eu não tá bem, não tem, hoje eu não acordei, eu não tô disposto. Cara, eu tenho que ir. Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer pra que isso aconteça, né? Não, total. É uma coisa assim que te gera uma cobrança, né, muito, muito grande, né? Então, desde o Breaking 100, vamos dizer assim, a gente tem, hoje é dia 20, dizer tarde, dia 24, né? Dia 24, então a gente tem 2 meses e alguns dias, né? Então, foram um processo que eu estava muito focado, né? Então, é o que nem você falou, a gente foi pago um preço muito alto para chegar naquele dia da melhor forma física possível. E agora já está naquele momento, né? Deu aquela recuperação mental, ali, a recuperação física. Até hoje eu fiz um post, que é o modo combate, né? Precisa voltar, porque você precisa ter algo também para se desafiar, porque é a sua profissão, né? É a minha profissão. Então você precisa ter algo que te mexa, criar um significado para alguma competição, para algum desafio, para que isso seja prazeroso, né, essa preparação. Então a gente tem muito isso. E tem essa pressão, né, de você estar ali e, vamos dizer assim, você se desafiando em distâncias mais longas. Até um tempo atrás eu fiz uma prova de 5. Cara, que coisa mais legal, fazia muito tempo que eu não fazia. Eu terminei a prova, estava inteiro. Consegui aproveitar toda a estrutura da prova, coisa que fazia muito tempo que eu não conseguia fazer. Deu para curtir a prova, voltar pro hotel, tomar um café no hotel ainda. Aí eu falei assim, cara, dá uma balançada, assim, né? Putz, acho que dá vontade de você voltar para umas casas atrás e jogar esse jogo que é um pouco mais prazeroso, né? Então é uma coisa assim que você vai vendo, né? Então é uma coisa que você precisa tomar uma decisão, que nem agora você se desafiou na Ultra. Aí você pensa, nossa, você vai para uma prova, você vê todo mundo parando no 10 ali, naquelas dobras, né? O retorno lá, né? Então, a pessoa, você vai sempre no último. Aí as pessoas tudo fazendo. Então é uma escolha, assim, que se você não tiver com aquilo bem claro na sua cabeça, o porquê, qual o sentido daquilo, cara, vai ser torturante, né? Exato. Uma ultra, uma maratona, que seja, né? Então, o atleta profissional tem a questão disso também, que é tanto da parte monetária. Provas mais curtas você pode competir com mais frequência. E hoje em dia, vamos dizer assim, a rede social é legal você ficar lá, toda hora, ganhei, fui segundo, terceiro, todo mundo batendo palma, te dando, né, esse aval, digamos, né, assim, social, né, que a internet te traz. Então, e você escolher se retirar dessas provas é uma outra coisa que você tem que estar bem claro, porque acho que é o que mais a gente vê, assim, pelo menos dos atletas profissionais, cada vez não tem tantos atletas profissionais querendo ir para essas distâncias. Porque é doloroso você ficar ali 5, 6 meses
né? Você sabe que às vezes, num 10, numa meia, você vai ser competitivo, vai brigar por um pódio. Aí você deixar aquilo de mão, visando que você está com outro objetivo, tem que ficar bem claro, né? Nessa parte é uma coisa assim que eu acho que é o que mais pega, além do dia a dia, porque o dia a dia a gente acaba dosando, né? A experiência vai te trazendo, né? Então, no começo eu sentia muito mais. Quando eu era mais moleque ali, com 19, 20 anos, 21 anos, eu sentia muito mais essa pressão de ter que fazer, né? Tanto que eu me machucava muito nessa época, porque eu sempre queria dar mais de 100%. Eu não sabia quando era o treino leve, acabava fazendo forte. Então, aprender como seu corpo lida, saber o que é dor de lesão, o que é dor de cansaço. Então, desenvolver algumas técnicas que são únicas para você, né? Por exemplo, para mim, se eu estou num aquecimento de um treino importante e passou de 15, 20 minutos e o corpo não destravou, e o treino é muito intenso, é muito nichado, vamos dizer assim, né? Bem focado ali, precisa ser uma velocidade, eu aborto o treino hoje. Porque eu sei que aquele dia não vai sair, há risco de lesão, o meu corpo não recuperou, vai virar uma bola de neve, depois tem um treino longo. Então, é sentar com o treinador e reorganizar aquilo, né? Tentar ver as métricas ali de sono, de recuperação, o que a gente pode trabalhar para que a gente consiga refazer esse treino ou mudar o treinamento, né? Fazer daqui uns outros mais dias para que possa ser bem aproveitado aquele treinamento, né? E hoje, cada dia mais, os amadores, eles querem se cobrar como profissionais. Aí, tu entra o que tu falou, as redes sociais. Eu preciso ter aquela medalhinha, eu preciso ter o aval do pessoal, eu preciso me colocar acima dos outros. E o pessoal tá assim, eles querem ganhar aquele biscoito e eu me preocupo com isso. Eu me preocupo. Eu vejo pessoal que começou ontem a correr e já quer ir pra uma maratona. Então, assim, nem pegou base da corrida, nunca passou por um ciclo e já quer correr. Hoje a gente foi pra pista treinar, ela foi treinar, e um professor que dá aula na pista, que tem uma assessoria, me falando que uma menina mandou mensagem pra ele, que ela se inscreveu pra Porto Alegre, não conseguiu treinar, e faltando 7 dias ela mandou mensagem pra ele que ela queria correr a maratona. E aí ele falou, olha tia, o que eu vou te dizer, não tem como. Ela, mas eu te pago o que tu quiser, eu te pago o valor que tu quiser, eu preciso correr, eu paguei. Aí ele, mas não tem o que fazer, né? Não existe milagre. Então acho que as pessoas quem está começando no mundo da corrida não está ciente do que é um ciclo de uma prova grande, o que é o ciclo de uma grande distância, né? E isso hoje me preocupa para quem está começando. Eu acho que muito do que o Laurindo falou daquela questão também da paciência. Exato, tem que ter paciência do processo. Com o processo, né? Que nem ele falou, eu comecei a correr 1h10 sabendo que eu não ia chegar no meu melhor desempenho, mas eu tive que ir para ganhar lastro, para ganhar tempo em exposição àquela atividade, né? Paciência. Eu acho que as pessoas hoje não estão com aquela paciência para entender que não, eu vou dos 5, eu vou nos 10, 15, 21, aí eu vou pro 42 quando eu tiver com o 21, com uma base boa, eu acho que, e aí depois então eu vou para uma ultramaratona. Eu não sei quando chega esse momento da ultramaratona, né? Eu não sei quando que vem essa loucura, né, na cabeça, mas enfim. Depois que tu bate o carro. Ah, tá. Estaria precisa extravasar, né? Eu vou. Cara, queria te agradecer muito, Laurindo. Essa série que a gente criou é Ninguém Corre, né? 84 km sozinho, porque eu acho que ninguém faz uma ultramaratona sozinho. Ninguém faz. Ninguém corre assim, ó. A pessoa que diz que vai levantar, vai treinar sozinho, vai entregar, é o maior mentiroso da face da terra. Porque se tu não tiver uma rede de apoio, tu não tiver alguém preocupado contigo, não tiver alguém que abrace a tua causa, cara, tu não vai fazer. E se tu fizer, vai ser traumatizante. Então, a nossa ideia é mostrar todo o percurso para chegar lá. E além da gente fazer, é motivar as pessoas a fazerem também. É tirar aquela pessoa lá que tá com uma vida que não faz nada, que tá sedentária, fazer. Vamos correr, vamos pra rua. Então não precisa correr 80 km, pode correr 1, 3, 5, mas botar o tênis no pé. Eu acho que isso é o principal e entender que a gente não tá sozinho. A gente não faz nada sozinho. Eu acho que o principal é isso, porque, a corrida tu pensa assim, eu tô ali correndo e é só eu comigo mesmo. Claro que vai chegar um momento da corrida que vai ser tu contigo mesmo e não tem negociação. Tu vai ter que estar ali contigo com a tua cabeça.
Mas, poxa, mesmo naqueles momentos que tu tá sozinho, tu tá correndo pensando em alguém. Pô, tu tá por alguém. Pô, eu tô fazendo aqui, olha, todo mundo que veio atrás, que me apoiou, que tava aqui, que fez a coisa se mexer. Então, eu acho que é muito nisso também. Total, também acredito muito nisso, que é por alguém, né? Precisa ser por alguém, um porquê. Tem que ter muito claro na cabeça de quem tá fazendo isso também, né? Que nem, pô, você entender, né, que pode ser um esporte individual, mas ele é um esporte coletivo em termos assim, social mesmo, né? O impacto que a gente falou, pô, é impactar mesmo, né? Pô, aquela pessoa que não corre nada, nem 1 quilômetro, pô, olhar para esse vídeo, olhar para essa prova, olhar assim, ó, se tem um maluco que corre 80, então por que eu não posso correr 1 quilômetro? Então, acho que isso é muito, muito legal, né? Esse quadro de vocês aí, que vocês vão fazer, né? Então, acho que é muito legal, vou estar acompanhando daqui, cara, torcendo, vibrando também para que dê tudo certo. Eu sei do tamanho desse desafio, né? Então, acho que é muito legal você se desafiar, mostrar, né? Como a gente estava falando da parte mental. Cara, eu tive a experiência de correr... Minha vida sempre foi... desde os 15 anos, eu me considero uma atleta praticamente profissional, né? 16 já estava disputando grandes competições. E desde então sempre tive nas competições visando mesmo premiações, primeiras posições da competição, melhor marca, sempre uma pressão. E um tempo atrás eu corri com a minha esposa, tipo, a meia dela, sabe? Ali com ela, e foi um momento tão legal, cara, que aí eu tava ali numa prova que eu fui tricampeão. E eu tava no meio da galera, não tava disputando a prova. Aí foi um momento, assim, que você falou, do amador se comportar com um profissional. Show, cara, é muito legal todo mundo se comportar com um profissional. Levar a sério, né, alguma coisa. Mas também saber que, pô, se não é a sua vida aquilo, vamos levar com uma parcimônia, levar com uma leveza, né, isso também. E tem aquele momento, tem a prova que é para curtir. Exato. E ali, naquela prova que eu curti com a minha esposa, eu vi a premiação, internamente eu fiquei com uma coisa assim, pô, qual seria a sensação, qual o sentimento que eu ia ter de estar ali embaixo e sendo premiado uma prova que eu já tinha vencido por 3 vezes. E a hora que eu estava ali embaixo, batendo palma para a galera que tinha vencido a prova, e eu curti naquele momento, brincando com o pessoal, conversando durante a prova, no pós-prova, uma resenha muito legal. Falei assim, ali eu vi que a corrida para mim não é só o primeiro lugar. Ela está na minha vida profissionalmente agora dessa maneira. Mas ali eu percebi que eu vou seguir, quero seguir correndo, né? Depois que eu aposentar da vida atlética, né? De forma profissional, quero curtir, quero estar em provas, quero vivenciar isso, né? Por mais vezes. Que não é só uma profissão, e sim um hobby que acabou, uma coisa que me traz prazer, que acabou virando uma profissão de tão cara, sorte, são N fatores, né? Conhecido novo, um treinador que direcionou, né, para a parte atlética, mostrou o caminho de como ser um atleta profissional, as formas que eu lidei com cada situação para que me mantesse como atleta profissional, mas saber também que vai chegar um momento que vai ser um fim nessa versão Laurindo atleta, mas que ele ainda quer curtir alguns desafios, se desafiar, quer de uma outra maneira, né? Ver a corrida de uma outra forma. Então, acho que isso é muito legal, vocês mostrarem nessa parte do amador que quer fazer um resultado, quer se desafiar, mas também sem perder essa leveza, né? Essa parte gostosa que a corrida tem, né? E todos deveriam curtir de uma forma bem harmônica, saber que tem horas que você não vai estar lá para fazer o seu melhor, às vezes você vai estar lá naquele lugar, mas para ser um apoio para alguém, né? Uma coisa assim dessa forma, né? A corrida, eu digo para assim, a corrida hoje é um dos alicerces da minha vida. Eu quando era guri já corria e eu tinha um sonho, eu queria ser piloto. Eu quero ser piloto. Aí me formei piloto. Voei 3 anos, eu falei, mas que porcaria! Aí entrou a pandemia, parei de voar. Aí botei a agência, aí conheci ela, aí a gente namorou 1 mês, né? Por aí. Aí casamos, vamos morar junto. Que da hora.
Aí, cara, aí eu comecei a correr. Aí hoje eu faço aquilo que eu fazia quando era guri e descobri que é isso que eu gosto de fazer. Era correr, eu já gostava, eu Sim. faço o que eu já gostava. Só no tempo tu perde aquela ligação. Então hoje o que eu amo fazer é correr. Então eu saio pra correr, eu boto um tênis no pé, eu digo pra ela, bah, eu vou relaxar minha cabeça, eu vou, quando é trote, eu vou relaxar, eu volto assim, ó, leve. Então é isso que a corrida é isso. A corrida não é tu botar um objetivo. Nós que somos amadores, a gente tem que entender que a corrida é isso. É se divertir, é encontrar os amigos, é no final de semana, depois de um treino, tu ir comer alguma coisa com teus amigos, é te permitir fazer isso. Porque por mais que tu treine, por mais que tu te abdique, 99% da gente não vai ter resultado de profissional. E tá tudo certo. E essa é a graça, gente. A gente pratica o único esporte que a gente corre com vocês, que são a elite. É que nem tu jogar disputar a Champions League com os profissionais. Então a gente tem que curtir esse momento, a gente tem que curtir o ambiente. Tem que passar por você sentando a bota e ver vocês, bater palma, gritar. A gente tá no meio. Então é isso que a gente tem que viver. Se permitir isso também. Não só, eu quero resultado. Não, curte. Senão tu vai ficar tão habitolado que tu perde o sentido da corrida. Se torna maçante, né? Se torna maçante. Aquilo que era pra ser algo prazeroso, aquilo que era pra ser algo legal, acaba se tornando um saco. É, um saco. Licença. Cara, muito obrigado, Laurindo. Assim, não tem nem como te agradecer. Sem palavras. Sem palavras. Que isso. Tu é o cara, assim, a gente te acompanha diariamente, todos os vídeos que tu lança lá, que tu joga, que o teu break, a gente ficou muito triste, mas a gente entendeu muito, né, que tudo tem um porquê na vida da gente e Deus sabe das coisas. A gente não consegue entender, graças a Deus, Deus não dá essa visão pra gente, porque senão a vida não teria graça. E a gente acompanhou ali, eu ainda brinquei com ela, olha, Deus tem algo muito maior pra ti e quando o teu momento chegar vai ser muito especial. E a gente sabe que tu vai fazer, que tu vai conseguir, que tu tem, cara, voos muito maiores ainda e a gente vai estar sempre te aplaudindo porque tu é demais, cara. Valeu mesmo, brigadão. Cara, é engraçado isso mesmo, cara. Eu gosto de falar, cara, eu tava num momento assim, pós Breaking 100, cara, foi tipo uma sensação de luto mesmo, sabe? Porque eu tava bem confiante, bem crente que todo trabalho, né, ia trazer o resultado, né? A gente fez, acho que em termos de treinamento, assim, foi o melhor ciclo que eu já tive de ultra, cara, e não consegui dizer assim, pô, por quê, né? Teve o fator vento, teve várias coisas ali, mas no contexto tudo da história, né? Então, às vezes eu me pegava parecendo aquele o meme do Pablo Escobar, né? Parado assim na varanda, olhando pro nada, né? Volta e meia, minha esposa chegava em casa, tava eu, assim, estático, olhando pro nada, assim, tipo, tentando entender tudo, né? Mas, como você falou, tem um porquê maior, aos poucos as coisas estão se encaixando, né? O porquê de certas coisas, né, acontecerem, que a gente, às vezes... Eu gosto de entender que, às vezes, a gente não vai tomar certas atitudes que a gente deveria, se o resultado for positivo. E aquela história que a gente tem, o time que está vencendo não se muda. Então, tem certas coisas que a gente precisa passar para que a gente mude internamente também, ver com outros olhos, oportunidades que acabam surgindo na nossa vida, que às vezes a gente vai, não vou estar seguro aqui, e às vezes a gente precisa de uma batida de carro, dizer assim, não, agora deu, já vou fazer esses 80 quilômetros, porque É isso eu preciso aí. dar uma... Eu pedi, Deus me manda um sinal. Ele mandou um Fox na minha frente. Joguei o Fox do outro lado. Tá lá. Mas aí na hora... Tava escrito TTT lá em Bela Prata. A placa, é um sinal. A placa do cara era TTT, 8400. As Cara. brincadeiras à parte, né? Vamos lá, vai ser show, cara. Obrigadão. Cara, pessoal, se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo da série, tem muita coisa vindo. Laurindo, mais uma vez, cara, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. E vambora, vamos junto. E foi incrível. Tá louco? Foi legal, muito bom conversar com vocês aí. Pô, cara, obrigado. Até a próxima. Obrigadão.